casa que nos recebe com muito amor, com muito carinho. Antes de iniciar, vamos lembrar um pouquinho das atividades da nossa casa. A casa mantém palestra todos os dias, com exceção às sextas-feiras. Nas sextas-feiras é feito um trabalho para dependentes químicos e seus familiares. Quem souber de alguém que esteja nessa situação, o trabalho é muito gratificante para quem faz e ajuda também esses nossos irmãos que dependem ainda desta situação de vícios. E esse trabalho é toda sexta-feira às 19h45. E as palestras quinta e terça-feira às 20 horas, sábado 15, às 15 horas, no domingo às 10, sendo que no domingo tem a evangelização infantil. Vamos lembrar a todos que tiverem com o celular, que possam colocar no silencioso ou desligar para não atrapalhar no decorrer da palestra. E também tem um lembrete aqui, a Casa do Caminho convida para no dia 2, 3 e 4 de novembro, o passeio que vai ter a Minas Gerais, Araxá, né? Quem tiver interessado é só conversar com a Sandra, com a Cida, acho que até o Paulinho. Não, Paulinho não? Paulinho. E lembrando também de cumprimentar os nossos irmãos que nos assistem via internet. Bom, queridos irmãos, é chegado o momento de a gente se preparar para iniciar os trabalhos de hoje. Para isso, vamos fechando os nossos olhos físicos para que possamos nos concentrar melhor. Vamos respirando profundamente. Vamos sentindo este ambiente de paz, de harmonia. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos ilumine, que os bons espíritos que aqui estão nos dê toda a sustentação para que possamos prestar bastante atenção na palestra, aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, Jesus, te agradecemos pela oportunidade e te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Vamos retornando este ambiente, abrindo os nossos olhos e vamos prestar bastante atenção no nosso companheiro Marcelo, que fará a palestra por todos nós. Se não me falha a memória, é do livro O Desafio Chamado Família, vai falar sobre criança, né? Obrigado. Bem-vindos, boa noite a vocês aqui, aos nossos ouvintes aí pela internet. Hoje a gente nem imagina aonde é que a gente está sendo ouvido e as pessoas que estão aí participando com a gente. Então, sejam bem-vindos. Isso é uma prova que o mundo está cada vez menor, né? Parece que está encolhendo, vai faltar espaço, isso não demora muito. Bom, o tema de hoje é um tema bastante delicado, que é um período da vida de todo ser humano aqui na Terra, que é o período infantil, né? Que é um período aí do nascimento até os 7 anos de idade. A gente vai falar desse período, nós vamos falar também da educação que esse período necessita e o que pode causar de estrago se não for feito um bom trabalho nesse alicerce infantil. E vamos falar também de reencarnação. Na verdade, tudo começa com a reencarnação. É uma piada que a gente conta no centro espírita, que todo mundo quer morrer, né? Ou melhor, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas dizem que do lado de lá a mesma coisa acontece, né? Enquanto a gente está na pátria espiritual, e os espíritos que têm consciência disso, tem uma vida muito mais serena, uma vida muito mais estável, quando tem, evidentemente, consciência disso, tá, pessoal? E o fato de ter de reencarnar, às vezes, causa uma certa angústia, um certo temor. Pô, vou ter que reencarnar. Porque
uma comparação. Imaginem vocês caminhando na vida de vocês na rua, e a imagem que vocês tenham é uma manhã, por exemplo, com bastante neblina, né? Com muita neblina. E o contrário disso é uma manhã totalmente ensolarada. Então é esse comparativo que a gente costuma fazer. Quando a gente está na pátria espiritual e tem consciência disso, é como se a gente estivesse caminhando numa manhã muito ensolarada. E quando a gente está encarnado aqui na Terra, é como se estivesse caminhando nessa manhã com neblina, quer dizer, a nossa visão, as nossas sensações, os nossos sentimentos não estão tão aflorados. E a gente não está tão conectado assim com a vida real, que é a vida espiritual. Muito bem. Então, estando lá na pátria espiritual, é feito um plano muito bem elaborado, diga-se de passagem. Que plano é esse? É o plano do reencarne. Vamos escolher um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe também vão nos escolher de alguma forma. Existe todo um plano e é o reencarne. Vamos começar uma nova jornada aqui na Terra. Importante lembrar que essa é uma grande dádiva, uma bênção que a gente recebe, todos nós recebemos, que é a reencarnação. Poder nascer, renascer e estar progredindo sempre. Sem a reencarnação, o espírito ficaria estagnado. Não teria esse ciclo, essa possibilidade de reaprender, de experimentar e aprender com esse experimento. Então a reencarnação é extraordinária por isso. E é muito importante, nós que seguimos a doutrina espírita, ter uma consciência bem clara disso, de que estamos aqui para nos desenvolver, para a nossa evolução. Então todo o esforço a cada dia que é dado nessa direção, ela é fundamental. Então muito bem, uma vez que foi feito o plano, a gente reencarna, chegamos aqui na figura de um bebê. E quem não se apaixona por um bebê? Quem não se comove com um bebê? Por que o bebê já não sai logo falando e sim chora? Já pensaram nisso? Por quê? Por que o choro comove tanto a mãe, o pai ou quem está perto? Pensaram já nisso? Não existe uma certa magia, no bom sentido, ou uma grande sabedoria? Para que isso? É para realmente comover as pessoas, comover o papai, comover a mamãe. É um indefeso, é uma criatura ali que, se ninguém cuidar dela, aquele corpo vai desaparecer. Então toda a bondade, tudo o que existe de pureza se reflete ou se desenha, ou é possível se ilustrar na figura de um bebê. A gente consegue enxergar isso num bebê. Isso não é por um acaso, isso é proposital, isso é estudado, isso é planejado pela providência. Cria-se esse mecanismo. Cria-se esse mecanismo. Porque imaginem quem tem filho adolescente se a criança já nascesse com 14, 15 anos. Mas já saía já rapidamente. Não se criaria toda aquela... brincadeira, hein, pessoal? Mas seria um pouco mais difícil, vamos dizer assim, o trato. Por que isso? É isso que eu quero pontuar aqui com vocês. A fase infantil, para o espírito, é um momento de descanso, por incrível que pareça. O espírito, nesses 7 anos, ele descansa. Pelo fato do aparelho que a gente está utilizando, que é o nosso corpo físico, não ter ainda toda a maturidade, não ter ainda todo o seu desenvolvimento cognitivo, todo o seu desenvolvimento físico, mecânico e mesmo biológico, o espírito está ali meio que adormecido. E ele aproveita isso realmente para se refazer. Só que não é só isso. Essa é uma oportunidade, é uma chave, é uma porta que se abre para que aquele espírito, naquele momento, ou naquela fase, seja tocado. Tocado por quem? Pelos educadores, pelo pai, pela mãe, pela família, pelo professor, enfim, com quem está envolvido. As crianças, elas repetem aquilo que nós fazemos, brincamos, mostramos para elas.
A gente costuma dizer que ela tem o HD, né, o hard disk totalmente limpo, quer dizer, a memória de massa ali está pronta para você enxertar muitas informações. Então essa fase de lapidação, de mostrar valores, de brincar, ela é de fundamental importância. Uma coisa que eu tive o cuidado de ler um pouco, de pesquisar. Essa não é uma visão espírita, pessoal. Isso que é muito interessante. Isso é científico, são os psiquiatras falando, os terapeutas, os psicólogos, os professores. Evidente, o Espiritismo tem todo um tratado também sobre isso. Mas deixando isso de lado, olhando hoje a nossa sociedade, a ciência, ela trata isso com muito respeito e com muito cuidado. Tem muitos livros e muitos textos tratando desse assunto. Como que as crianças ou os jovens estão sendo educados. Quando a gente fala educar, não é a educação lógica, a educação formal do alfabetismo, do cálculo, da aritmética, que não são os valores que estão nos livros, são os valores morais. Lembrando sempre que educação é um conjunto de hábitos que nós adquirimos. Não tem como a gente começa a adquirir isso quando é criança. É comum ouvir as pessoas dizerem para as crianças: seu pai não te deu educação, não? A gente fala isso, mas isso tem uma verdade extrema, grande e pesada nisso. Às vezes um comportamento que não é um comportamento socialmente aceitável, a gente fala: pô, o pai daquele menino lá não está dando educação para ele, ou a mãe, enfim. Hoje em dia, todos nós estamos vendo o que acontece, que é o esforço que os pais têm de querer dar o melhor para os filhos. Né? Por que isso? Antigamente, a gente tinha 5, 6 irmãos, as famílias eram muito grandes. Hoje não, hoje é 1, 2 no máximo, pelo menos é o que tem se mantido na média. Então existe todo um movimento material para bonificar essas crianças. Então, ok, isso é fantástico. Por quê? O que o pai e a mãe pensam? Eu quero dar uma boa educação para o meu filho. Quero que ele tenha desenvolvimento, oportunidades. Então, tem televisão na sala, tem televisão no quarto, tem computador. Ele vai cedo já para a academia para aprender a nadar, depois ele vai para a escola, sai da escola, vai para o inglês, do inglês ele vai para o judô. E do judô ele volta para casa, dorme e vai repetir a tarefa no dia seguinte. Eu estou investindo pesado. Ele já tem 5 anos e fala inglês quase que fluentemente. Né? E vou colocar agora ele para aprender mandarim. É a língua do futuro, mas de brincar. Cadê a infância? Onde é que está a infância? Que fase da vida que ele vai brincar? Que fase da vida que ele vai errar? Que fase da vida que ele vai se machucar? Que fase da vida que ele vai cair? Que ele vai se esfolar? Que fase da vida que alguém vai tirar o brinquedinho dele e vai falar: esse aqui é meu, não é meu, e eles vão se virar lá. Quando é que isso vai acontecer? Não dá tempo. Não dá tempo. Indo no judô, no karatê, no kung fu, na yoga, no inglês. Não dá tempo. Isso é sério e é perigoso e a gente tem que estar atento. Tem que ter um balanço nisso. De novo, pessoal, isso não estou tirando isso de nenhum livro espírita. Estou tirando isso de tratados aí científicos, psicologia, terapeutas, psiquiatras comentando sobre isso. Quando que a criança vai brincar? Na escola? Ok, ela pode brincar na escola, deve brincar na escola, tem um horário para brincar na escola, mas é muito pouco. Laços de afetividade se formam com brincadeiras. A criança se expõe com as brincadeiras. Hoje a gente programa as crianças para resolverem problemas lógicos. E o sentimental? Ela consegue se olhar por dentro? O pai senta do lado do filho e chora para o filho ver que ele não é nenhum super-homem, que ele está presente. A gente tem dado muita coisa material e pouco emocional. E a carga emocional é cobrada quando chega na adolescência.
vezes a criança, que já não é mais uma criança, que é o espírito que começa a aflorar, ele não se reconhece. Ou ele sofre, ou ele se angustia. É uma situação que requer realmente muita atenção. Então uma pergunta que os terapeutas fazem é: como que a gente tem que proceder nisso? Temos que voltar para aquela educação do tempo dos nossos avós, uma educação tradicional, punitiva e severa, ou temos que usar uma educação como está se implantando hoje, com liberdade, com toda a gama de possibilidade e de escolha? Qual o caminho seguir? Dos dois lados tem coisas boas e dos dois lados tem coisas ruins. Por exemplo, a educação tradicional, ela existia alguns preconceitos. O filho, muitas vezes, ele mais temia o pai, né, pela severidade, do que um laço de amor ou de carinho. Os filhos, em geral, estavam muito mais próximos da figura materna e o patriarca, o pai, numa condição já numa posição diferente, quase que inalcançável. Né? Em compensação, do outro lado, que a gente vive hoje é uma liberdade total e às vezes nem vigiada. E aí essa liberdade acaba caindo na libertinagem, em escolhas absurdas, ou o que os psicólogos chamam da criança sem limite, a criança sem fronteira. Ela tudo ela quer, tudo ela pode e não tem limite, ninguém freia. Então, que caminho seguir? O que fazer? Esse é um problema nosso, agora, atual. Eu ouso dizer, isso não é nem um problema espiritual, é um problema social. Depende de cada um, depende da sociedade. O que os espíritos nos aconselham? Qual a luz que eles jogam nisso? O primeiro de tudo é jamais esquecer que aquela criança é um espírito. Isso é fundamental. Ele tem toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento e todas as suas emoções, e todos os seus vícios e todas as suas virtudes. Então, a espiritualidade, ela diz o seguinte: observe bem de perto e trabalhe as virtudes. Trabalhe as virtudes dessa criança. Mostre valores. Faça um evangelho no lar. Nós que somos espíritos, faça o evangelho com as crianças. Elas não precisam estar participando, sentado na mesa. Elas não vão fazer isso. Mas deixa elas perto. Elas vão estar vendo o exemplo da leitura, algo elevado, edificante, uma conversa sobre Jesus ou uma passagem evangélica. Elas estão lá absorvendo, ouvindo. Vai chegar o momento que o espírito é tocado e ele se interessa também. O que vocês estão falando aí? Então, muitas vezes é um exercício de repetição, de paciência. Não tem como mudar ou impor as coisas. Numa palestra que eu tive aqui com vocês, num encontro que eu tive com vocês há algumas semanas, meses atrás, eu não lembro, eu falei do professor Arun Gandhi. E vou contar a história de novo. Quem ouviu, por favor, me perdoe. Mas ela cabe aqui. O Arun Gandhi, ele foi neto do Mahatma Gandhi. E assim como o avô e o pai dele e ele, o professor Arun, eles passavam para a sociedade a educação sem violência. Ele conta um fato que aconteceu com ele, que marcou a vida dele, e ele levou isso para a universidade e esparramou isso aí pelo mundo. Quando ele tinha aproximadamente 15, 16 anos, ele morava em Durban, na África do Sul, numa região distante da cidade, nos canaviais. Ele, as irmãs, o pai e a mãe. E como moravam numa região rural, estavam sempre distante, né, da cidade, e não tinham vizinhos também nas fazendas. Então sempre que tinham oportunidade de ir à cidade, ficavam muito contentes. Que podiam ir a uma loja, a um supermercado, ou ir ao cinema, que era a paixão do Arun. E num determinado momento lá, que ele conta da história dele, o pai dele chama ele e fala assim: Arun, nós vamos para a cidade, a sua mãe tem uma lista de compras, e você vai comigo para a cidade, vamos juntos e voltamos juntos. Ele ficou feliz.
feliz da vida. Falei, poxa, eu vou aproveitar, vou ter o dia todo para ficar lá, vou ao cinema. Chegaram na cidade, o pai dele falou, olha, eu vou fazer as compras, e você leva o carro na oficina, quando for 5 horas da tarde a gente se encontra aqui, e juntos vamos voltar para casa. Tudo certo? Tudo certo, papai. Fez isso, fez as compras, deixou o carro na oficina e foi ao cinema. Assistiu um filme de John Wayne, ele narra isso muito bem. Né? E era uma sessão dupla. Ele gostou tanto do filme que assistiu a primeira e começou a assistir a segunda. Quando ele se deu conta já eram 5h30, já estava atrasado. Aí saiu do cinema desesperado, correndo, e encontrou o pai. Papai, desculpe, papai, o que aconteceu? Nós não combinamos de estarmos aqui assim. Papai, a oficina se atrasou no conserto do carro e eu só consegui chegar agora. Aí o pai dele olha para ele, triste, já quase chorando, bem emocionado, e diz, eu não sei onde eu estou errando na sua educação. Eu preciso pensar sobre isso, porque você não tem coragem de dizer a verdade para o seu pai. Para mim pensar sobre isso, eu vou voltando para casa a pé. Eram quase 30 quilômetros, 18 milhas. Vou voltar a pé para casa. Nesse caminho de volta, eu vou pensar no que eu tenho errado na sua educação para você não confiar em mim. Aquilo mexeu profundamente com o Aron, com o jovem, 15, 16 anos. E ele prometeu para ele mesmo que jamais, em momento algum da vida dele, ele mentiria para o pai ou para qualquer outra pessoa. E qual é o efeito disso? Ele diz o seguinte, se ele tivesse recebido educação normal, um tabefe do pai, uma bronca, algo bastante severo, algo punitivo, não, você vai andando e eu vou guiando o carro, ele não teria sido relevante aquilo para ele, seria só mais uma punição e não teria efeito. O fato de quem se puniu para encontrar uma solução foi o pai, aquilo marcou ele. O meu pai está sofrendo algo, ou está procurando algo para o meu benefício próprio. Não fez nada, simplesmente disse, por que você não tem coragem de me dizer a verdade? Onde eu estou errando na sua educação? E nós muitas vezes agimos dessa forma, né? Nós, na verdade, agimos assim. Nós somos, às vezes, um tanto severo, às vezes falta um pouco de compreensão e sobra punição. Né? Nós gostamos, às vezes, de punir e ficamos um pouco distantes e não nos esforçamos para compreender o que está acontecendo, o que está se passando com quem está perto da gente. Então é um grande desafio esse de tocar nas crianças, de educar as crianças, tocar, como eu digo, é a mente, o coração delas, apresentar valores. Hoje, infelizmente, a gente vê assim, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e às vezes o bebê com 6 meses é colocado numa creche, ou numa escola, numa maternidade, enfim, num educandário. É uma necessidade social isso. Os pais, ou eu trabalho, ou meu filho passa fome, enfim. Como resolver isso? Esse é o grande desafio. Porque nessa condição, os filhos vão estar distantes dos pais, evidente. Né? Você vai passar boa parte da escola, ou se não passa boa parte na escola, quando volta para casa é com a mãe ou com uma babá, enfim, alguém que vai cuidar até que os pais cheguem. E isso às vezes durante anos. Então, como que é moldado essa criança? Essa é a pergunta que os terapeutas fazem. Qual o efeito que isso vai ter daqui a 10, 20 anos? Quem será essa criança? Nas terças-feiras é o trabalho que a gente faz com os dependentes. E existe um estudo sobre isso. Será que essa fase infantil, se fosse mais equilibrada, mais bem estruturada, será? É uma pergunta. Será que o indivíduo na fase adolescente, na fase jovem, ela não teria mais força para negar a droga ou para reagir ao convite? Para ter realmente personalidade e dizer assim, não, eu não quero fazer parte dessa turma, então. Se é para entrar nessa turma eu preciso fumar maconha, eu não quero. Quero fazer outra coisa.
Não se sabe, são hipóteses. A escolha é livre do espírito. Tem muitos pais que às vezes procuram a gente e falam, poxa, o que eu fiz de errado, onde eu errei? Não fez nada de errado, não errou em nada, não pense assim. Educar um jovem, educar uma criança é como colocar semente na mão dela. Quem vai fazer a semente germinar é ela. Você não pode pegar a semente e ir lá você plantar. Quem está fazendo o trabalho é você. Que sementes são essas? Dos valores. Naquilo que a gente realmente acredita, no que a gente acha ou imagina ser justo e correto. É isso que a gente tem que passar para eles. Agora, se não tem referência nenhuma, zero de referência, que escolha? Que escolha? Livre. Outro ponto muito importante, estatístico. Os filhos que fazem pelo menos uma refeição diária com os pais, com o pai ou com a mãe, quem almoça ou janta, normalmente janta, se sente mais seguro com relação ao que não tem contato nenhum. O pai janta na cozinha, a mãe no quarto e a criança na sala, estão separados. O momento de sentar a uma mesa é uma oportunidade que se dá de se falar sobre o cotidiano, de se questionar se está indo bem ou se está indo mal. E a oportunidade dos pais olharem os filhos e observar se tem alguma coisa diferente. O pai, ou vamos dizer assim, o homem, ele tem uma certa dificuldade nisso, mas a mulher, o lado feminino, tem um poder de observação muito grande. Então, estando perto, estando próximo, a mãe consegue detectar se tem alguma coisa incomodando o jovem, e detectando isso, ela pode fazer um approach, ela pode se aproximar, questionar, perguntar, ou chamar a atenção do pai, você observou tal comportamento? Se não existe esse momento social, por menor que seja, que é uma refeição em família, quando é que isso vai acontecer? Numa festa, é pouco provável que se observe isso. Está no momento de euforia, de êxtase, não vai se observar. Vendo a novela das 8, que agora não é mais 8, é a novela das 9, menos ainda, né? Ficar quieto que o fulano lá vai falar. Então, essa proximidade, ela tem que existir. E ela nasce quando somos pequenos. Não adianta querer se aproximar depois de passado 20 anos. É possível? Mas já são 20 anos de história, tá? Formada. Aonde que o pai e a mãe entram nisso? Agora falando como espírita. Nós temos uma responsabilidade. Então, quando eu falei da reencarnação, quando há o programa da reencarnação e o pai e a mãe aceitam ser o cicerone, quer dizer, aceitam a guarda de um espírito que vai encarnar, ele também está assinando um tratado de responsabilidade educacional com aquele ser. Ele se propôs a isso, ele tem que seguir isso. Não faz mal, de repente, eu me separo da minha esposa. Ok, não dá para viver todo mundo feliz na mesma casa, mas a responsabilidade, às vezes eu falo isso, as pessoas me entendem mal. A responsabilidade, ela não quebra, ela não é bom, agora não preciso mais cuidar. Não, tem que cuidar. Isso tem que continuar. Agora, como é que vai cuidar se separou e está vivendo numa outra casa? É num fim de semana? Eu não sei as respostas para isso. Eu faço isso a vocês. Eu não sei como é que isso vai... No fim de semana é possível? Eu não sei. Aí é cada um que está vivendo essa situação é que tem que encontrar uma resposta, a melhor resposta. Algo que os espíritos falam, a gente sempre tem que se esforçar para dar o melhor de nós. A gente nunca pode desistir de ser um bom pai. E de novo, ser um bom pai não é dar carro, não é dar bens materiais, é dar atenção, dar carinho, é ouvir, ser amigo. A coisa mais bacana que eu espero ouvir da minha filha um dia, que ela ainda é muito pitiquinha, é que ela me chame de amigo. Ela não me chama de pai, ela me chama de leão. Não porque eu seja bravo. O leão é
o animal, o bicho predileto dela. Então isso me comove, então eu sou o leão. E então quer dizer, eu tento isso, eu quero que ela seja minha amiga, me chame de amigo, né? Se ela tiver problemas, eu vou tentar ajudá-la. Infelizmente, vocês estão com os cabelos mais brancos do que o meu, não dá para resolver o problema dos filhos. A gente tenta ajudar, a gente tem um limite, mas é eles. Com 18 anos, com 20, com 30, com 40, são eles. Cabe a eles. Eu vi uma palestra uma vez muito bacana, que eu não me lembro dela num todo. Ele falava de pais e filhos, e dizia que o pai é o operário que está no estaleiro criando um grande navio. E que o filho é o navio que ele está criando. Ele demora um tempo para criar aquele navio, estruturar, fazer o casco, o leme, equipar o navio para o navio zarpar. Só que o navio tem que romper mares, continentes, não é para ficar no porto. E ele fica ali com aquela âncora, não, vou fazer mais uma coisa aqui, vou fazer mais. Então chega uma hora que esse barco, esse navio, ele tem que partir. E o rumo que esse navio vai seguir depende do capitão que estiver lá dentro, do comandante que estiver lá dentro. E isso são os filhos. Você não vai estar lá pilotando, você pilotou o seu navio. Né? Então isso é interessante e tem um toque de verdade nisso. Então a reflexão que os Espíritos passam para nós é fundamentalmente esse, para a gente não desistir jamais de ser um bom pai. Passar valores, tentar, dentro da nossa limitação, estudar um pouco mais. Não, de novo, não livros acadêmicos. Estudar um pouco da filosofia espírita, já que somos espíritas. Como é que eu pratico isso? Não é? A diferença entre o cara que luta boxe e o que reza é que só rezar não adianta. Na hora que ele vai para a luta, se ele não souber lutar, ele vai apanhar. Então, só rezar não adianta, tem que lutar. E o que é a luta? É colocar em prática. Tem que colocar em prática. Padre, por que ele está rezando? O que é aquilo que ele está fazendo? Ele está rezando, padre, se ele não souber lutar, o outro boxeador vai bater nele. Não é isso, essa é a história. Não adianta rezar. Tem que colocar em prática. Tem que praticar, pessoal. E a gente pratica naqueles que estão mais próximos. O nosso próximo mais próximo que é a nossa família. Ok? Então é isso. Hoje eu só coloquei perguntas para vocês, mas é porque eu também não tenho respostas para isso. Então, Deus abençoe vocês. E agora, se vocês tiverem perguntas, espero poder ajudar. Está funcionando hoje? Bom, queridos irmãos, é o momento de a gente tirar as dúvidas, fazendo uma colocação, perguntas. Me ajuda aí. Eu acho que os pais hoje em dia estão muito preocupados com a educação das crianças no sentido formal, não penal, mas pensando no futuro para que eles possam ter, para que seus filhos possam ter um bom emprego, uma boa situação econômica, um carro, uma casa, viagem. Estão muito preocupados nesse sentido e estão esquecendo de formar o ser humano. Hoje em dia a gente vê grandes profissionais na área da saúde, enfim, e que são pessoas frias. Não tem sentimento, não tem emoção, não sabem enxergar o outro como ser humano, nem sabem que é um ser humano. Isso é um resumo fantástico da nossa conversa. É exatamente isso. Essa preocupação com o bem material, com a educação, ela não é infundada, ela não está errada. Talvez ela esteja exagerada. Ou talvez falte um acompanhamento. A escola, ela informa, ela passa conhecimento, mas ela não tem o poder ou as ferramentas para moldar um caráter. A criança fica um período com um pouco de um professor, um pouco outro.
tem todo um contexto externo, que são os próprios grupos. Então isso requer uma reavaliação. Para que lado correr? A gente realmente tem observado dificuldade nos jovens hoje de lidar com questões emocionais. Eles são muito bons, rápidos para resolver um problema lógico, mas quando o problema é emocional, trava, como a gente costuma dizer. Aonde que a gente vê isso? Dinâmica de grupo, pessoal, nada mais é do que uma brincadeira que era de criança entre adultos. A ideia da dinâmica de grupo é fazer com que o adulto se exponha. E quando ocorrem essas dinâmicas, cai exatamente nisso que a senhora falou. Não consegue tocar, às vezes, o colega. Não consegue observar que aquele é uma outra pessoa. A estrutura disso tudo é a célula básica, ou a célula mãe, que é a família. Se não existir isso com força, há uma ruptura. Acontece isso. Obrigado. Temos alguém? Deixa eu complicar um pouquinho. Por favor. Esse assunto eu acho que não tem como complicar mais. No início, você falou sobre reencarnação, né, que tem todo um planejamento e a gente escolhe o pai e a mãe que a gente vai nascer. E essas crianças que nascem em clima de guerra, sem conhecer pai, sem conhecer mãe, passando fome, então, será que escolheram ou será que eles fazem parte daquele processo já de evolução? Eu acredito nas duas coisas. O primeiro de tudo é uma verdade que no mundo em que nós vivemos não existem inocentes. E cada um de nós traz uma bagagem histórica gigantesca. E infelizmente essa bagagem ela é mais de dívida do que de bônus. Então nos dois casos, falando dos dois casos, muitas vezes aquele contexto da guerra que ele está vivendo na guerra foi uma guerra que eles mesmos criaram. Então eles estão revivendo aquilo para falar, vocês vão querer continuar vivendo em guerra e reencarnando nesse movimento? Tudo bem, é livre. A espiritualidade deixa tudo livre, pode escolher à vontade. Até que chega um determinado momento que desperta a consciência, que é o despertar de consciência. Será que não seria melhor vivermos em paz? E aí essa mesma geração, que reencarnou várias vezes, começa um processo de transformação. Isso é um ponto. O outro existem espíritos adiantados que no ato, vou exagerar, tá? Heróico, na verdade não é um ato heróico, mas ele reencarna naquela situação para servir de modelo e para tentar resgatar algumas almas perdidas lá. Então as duas condições são verdadeiras. Oi, Marcelo. Oi. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre a colocação de Jesus. Ele disse, Jesus sempre foi assediado, acompanhado por muitas crianças. E os seus apóstolos, ou seja, aqueles mais íntimos, sempre as afastavam. E ele falou, deixou como exemplo para nós, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O que você poderia nos explicar ou comentar sobre isso? Isso está no Evangelho, na segundo o Espiritismo. E, na verdade, duas coisas. Uma é essa bem-aventurados os pobres de espíritos, porque herdarão o reino dos céus. É a menção que Jesus fazia aos pequeninos. E quando ele pede para os pequeninos, porque os pequeninos se aproximem dele, e ele usa os pequeninos como um exemplo, na verdade não é que o reino será dos pequeninos. O reino será daqueles que se assemelham aos pequeninos. E essa semelhança é a semelhança de pureza. Quer dizer, os pequeninos, eles são puros, eles são simples, são humildes, e é esse sentimento, essa imagem figurativa que Jesus se referia. Então, aquela pessoa, aquele espírito que se assemelhar àquela criança, em pureza, em simplicidade, em humildade,
é essa criatura, esse espírito que vai herdar o reino dos céus. Não é o fato de ser criança, mas é de se assemelhar nesse sentido puro. Tem mais alguém? Ainda tem tempo para mais uma pergunta. Já chegou a pergunta. Tem uma pergunta aqui que veio pela internet. Lourenço se conhece? Oi, Lourenço. Lourenço. Marcelo, boa noite. Boa noite. Se a família é o principal Instituto de educação de todos nós, como fica a educação dos pais? Ela é tão ou mais importante para chegar-se até a criança? Um grande abraço. Um grande abraço, Lourenço. Como eu disse, eu tentei dizer, a educação é um ato contínuo, né? E a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, à medida que o pai ou a mãe se educa e cria conhecimento, adquire conhecimento, e com um pouquinho de didática e boa vontade, ele consegue passar aquilo para os filhos. De novo, pessoal, não é o conhecimento acadêmico, né? Quantas pessoas, e eu posso citar algumas que conheci, que mal sabiam escrever o próprio nome, mas eram de uma simplicidade, de uma bondade, de um carinho, de uma sabedoria de vida muito maior do que muitos doutores, né? Então não é, de novo, pessoal, não é o conhecimento dos livros, é o conhecimento moral mesmo, né? O que é certo, o que é correto, o que é bom, o que é justo. Ou seja, aquela pessoa que não faz nada de mal para ninguém. Se ela consegue ensinar isso para o filho dela, perfeito. É aquilo que a amiga disse. Mostrar para as crianças que existe uma outra criança lá, que existe um amiguinho, que esse amiguinho vai ser um adulto no futuro, e que vão ter que interagir. Ele precisa de coisas também, como você precisa. Então, Lourenço, sim, eu acho que a sua pergunta é se o pai e a mãe precisam continuar estudando e aprendendo. Isso não é o pai e a mãe, isso é o espírito, todos nós, né? Temos que aprender todo dia uma coisa nova. Uma palavra, uma música, o nome de uma flor, alguma coisa nova. E se formando. Tá bom? Eu vou te dar a minha pergunta que eu vou fazer depois, mas você vai ficar mais um pouco aqui. É isso? Obrigado, pessoal. Peço desculpa, hoje eu só perguntei, quase não respondi nada. Mas é que essas perguntas estão em mim também, né? Às vezes as pessoas dizem, a pessoa que vai fazer a conversa espírita está vendo coisas, os espíritos estão falando. Não, a ideia é que a gente esteja aqui, zero de mediunidade, é uma conversa. Eu li um texto e estou conversando com vocês sobre o texto. Só que tem coisa que eu não sei realmente, e esse é um fato, é um ponto muito delicado, a questão infantil. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês, espero estar sendo útil de alguma forma. Obrigado. Deus abençoe vocês e fiquem de olho nos pequeninos, né? Bom, queridos irmãos, após tanto recebermos, é chegado o momento de dividir em forma de amor e carinho, vibrando pelos nossos irmãos que tanto precisam de auxílio. Para isso, vamos nos recolhendo, elevando os nossos pensamentos a Deus, tendo em vista que os trabalhos de hoje é direcionado aos nossos irmãos dependentes químicos. Vamos então vibrar por todos eles, tantos encarnados como desencarnados. Inclusive, muitos irmãos desencarnados, ainda dependentes de vícios, estão aqui, no meio de nós, procurando ajuda. Vamos vibrar por todos esses irmãos, por esses que andam aí pelas ruas, debaixo de viadutos. Vibramos compreensão, a paz, equilíbrio.
Vibremos. Vamos também fazer vibrações especiais para todas as crianças. Essas crianças que sofrem, muitas vezes abandono de pais, que estão aí pelas ruas passando fome e frio. Quantas criancinhas que estão no meio de guerras, nesses países com tanto conflito. Quantas crianças sofrendo. Vamos vibrar por todas elas. Pedir para que Deus, nosso Pai, através do nosso pensamento, possa amparar essas crianças. Vibramos a paz, o equilíbrio, saúde. Vibremos. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que encontram-se hospitalizados num leito de dor. Muitos irmãos também sofrendo por problemas físicos em suas residências. Vamos vibrar por esses irmãos a paz, o equilíbrio, a compreensão, o entendimento por que passam por essas situações. Vibremos por todos esses irmãos. Vamos lembrar também de um amigo ou de um parente que esteja precisando de auxílio, que possamos também vibrar por eles, através do nosso pensamento, elevar a paz, a saúde e o equilíbrio. Vibremos por esses irmãos. Vamos vibrar para os nossos lares, para que haja a paz, a compreensão, o equilíbrio, a saúde. Vibremos pelos nossos lares. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre querido, por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedir para que Jesus nos ilumine e nos proteja, que possamos voltar para os nossos lares com paz e com segurança, que possamos ter uma semana de muito equilíbrio, de muita paz, e na próxima semana possamos estar aqui novamente. Assim, querido Mestre Jesus, te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Lembrando que os trabalhos continuam, vamos nos preparar para que possamos receber os passes. Vamos voltando a este ambiente, mantendo o silêncio e aguardando pelos passes. Uma boa noite a todos.